Quero convidar a igreja a que esteja nesse momento abrindo a palavra de Deus no Salmo de número 84. Nós faremos a leitura do Salmo 84, versículo 6. Salmo de número 84, versículo 6. Todos acharam? Salmo de número 84, versículo 6, que diz o seguinte: Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vamos ver novamente. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Como nós já temos anunciado, vamos meditar nessa noite sobre o tema Transformando o Vale de Baca em Fonte de Vida. Na versão que nós lemos aqui aparece a expressão vale árido, mas a gente consegue perceber que em outras versões, também em português, aparece a expressão vale de Baca. E nós já veremos o que significa tudo isso. O Salmo 84 é um salmo muito interessante porque ele é um salmo de peregrinação. Para aqueles que estão habituados a estudar a Bíblia, sabem que as pessoas estavam continuamente se encaminhando, os peregrinos estavam continuamente se encaminhando para Jerusalém, de várias localidades do mundo, de vários países daquela região, estavam então se encaminhando em procissões para Jerusalém, a fim de participarem das festividades anuais, das principais festividades anuais, especialmente Páscoa, Festa dos Tabernáculos, Festa da Colheita, enfim. Estavam sempre se encaminhando para Jerusalém, especialmente talvez a festa mais importante do calendário judaico, além da Páscoa, o Yom Kippur, que era também uma festividade especial quando se fazia aquela festa da expiação, onde o sumo sacerdote, uma vez por ano, nesse período, matava o cordeiro e expiava o pecado de todos os devotos, todos os fiéis que estavam ali se encaminhando. Então, nesse processo de peregrinação, as caravanas iam andando, longas caminhadas, tudo feito a pé, até chegar a Jerusalém, a ponto de poderem participar dessas festas especiais. E há vários salmos que são entoados durante essas peregrinações. Então o povo ia andando nas caravanas e cantando os salmos para já ir aquecendo os corações, preparando os corações para quando chegassem em Jerusalém, já estarem também com a sua fé inabalável a ponto de bala para continuar nessas festividades e então estarem adorando o Senhor. Era um momento de muito esforço, de muita fé, de muita confiança depositada no Senhor. Então, o Salmo 84 é um salmo desse. É um salmo de peregrinações. É um dos salmos que era cantado e entoado durante o período em que o povo estava se encaminhando para o templo em Jerusalém. Ora, em toda a história de Israel, houve um tempo em que o local de adoração não era mais Jerusalém, mas o tabernáculo estava montado em Siló. Mas depois dessa época, a época dos juízes, veio a época dos reis. Então, de fato, o tabernáculo ficou montado de modo mais permanente em Jerusalém, e a partir de Davi e Salomão, então se constrói, especialmente em Salomão, se constrói o templo de Deus em Jerusalém.
onde hoje está aquela cúpula da rocha lá em Jerusalém. É ali que ficava o templo. Então, por que eu estou dando essa explicação toda? Porque este salmo, ele começa falando para nós sobre os elogios ao templo. Por isso que era o coração dos peregrinos batendo no compasso de chegarem ao templo para poderem estar ali adorando o Senhor, porque esse era o clímax da sua viagem. Olha como que o texto começa. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Olha que poesia magistral, palavra maravilhosa. Quantas vezes a gente perde essa dimensão da sacralidade de estarmos num ambiente dedicado, separado para adorar o Senhor. É claro que não estamos falando aqui que, por exemplo, que o púlpito ele é tão sagrado que você não pode nem tocar nele, como se ele fosse com o mesmo poder e autoridade, por exemplo, da Arca da Aliança no passado. Não é disso que estamos nos referindo, mas estamos nos referindo a esse sentimento de que você não está aqui nesse ambiente entrando num lugar qualquer. Aqui não é a casa da mãe Joana, onde você faz o que quer. O nosso saudoso pastor Adair sempre fazia questão de lembrar disso. Inclusive, aqueles mais antigos vão lembrar de como ele tinha zelo pelas cadeiras onde os irmãos estão sentados hoje. Enquanto isso mexia com o coração dele, quando via pessoas sentadas de qualquer maneira, desleixados aqui. Esse sentimento de que estamos no templo, na casa de Deus, deve ainda estar motivando o nosso coração, tanto para estarmos aqui, temos o desejo, o anelo de estarmos aqui, quanto também enquanto estamos aqui, a nossa mente e o nosso coração deve estar inteiro aqui. Não com o coração dividido, pensando na morte da bezerra. Não com o coração e a mente totalmente divididos por causa de algum compromisso, por causa de ficarmos rodando o nosso celular para cima e para baixo. Mas estamos com o coração inteiro porque sabemos que aqui o Senhor fala, aqui o Senhor está presente. E além disso, o texto fala: a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Ora, aqui é o princípio bíblico do Antigo Testamento também, que diz que o que pode no que é menor, também pode no que é maior. Ou seja, se Deus faz questão de cuidar, de abençoar, de proteger, e se o templo acolhe os pardais que fazem ninho no templo, quanto mais o templo acolherá com amor, com carinho, com aconchego, os peregrinos que estavam andando de tão longe para poderem chegar ao templo e adorar ao Senhor. Percebe aqui? Esse é o desejo, é o anelo do salmista. Por isso ele diz que até o pardal pequeno encontrou casa no templo do Senhor, perto dos seus altares. Esse era o desejo de todo peregrino, chegar logo no templo para estar ali adorando ao Senhor. Versículo 4: bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. O anelo, o desejo era chegar logo, terminar as peregrinações, chegando no seu objetivo,
chegando vivo, com saúde, e chegando também para se refastelar na presença de Deus, naquela naquele culto abençoado, o culto de serviço ao Senhor. E do versículo 5 até o versículo 7, você vai ver o coração do salmo. Porque do primeiro versículo até o versículo 4, você vê o salmista e o peregrino aqui louvando o templo, desejando estar no templo. E efetivamente, do versículo 5 até o versículo 7, é o salmista colocando o pé na estrada. É o peregrino colocando o pé na estrada para efetivamente chegar em suas peregrinações ao templo. E aqui o versículo 6, que nós já lemos, e é o coração da nossa mensagem dessa noite, ele fala o seguinte: quando esse peregrino passa pelo vale de Baca, pelo vale árido, pelo vale desértico, ele faz isso. E quando ele passa por esse válido nas suas peregrinações, esse peregrino faz do vale um manancial, uma fonte de bênçãos. Então o Senhor responde a essa atitude respeitosa, religiosa, com o coração completamente entregue à vontade de Deus desse peregrino. E como que Deus abençoa no vale de Baca, no vale árido, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Entenda os irmãos, que enquanto o peregrino está andando nesse vale árido, no vale de Baca, esse peregrino tem a responsabilidade e tem o seu coração tão entregue às coisas de Deus, que ele está passando por um vale desértico. E nesse vale encontram-se árvores, plantas. E aqui os especialistas, os linguísticas do hebraico, daí entra a palavra Baca, porque a palavra Baca poderia se referir a algumas coisas. Primeiro, é uma noção mais geral, de que é simplesmente um vale desértico, porque de fato, no deserto era o que não faltava lá no caminho para Jerusalém. Jerusalém, inclusive, está em cima de um deserto. Toda aquela região é desértica. E os desertos do Oriente Médio, especialmente os desertos lá de Jerusalém, de Israel, são desertos diferentes, por exemplo, se você compara com o deserto do Saara. Porque o deserto do Saara ele é composto por areia. Mas os desertos de Jerusalém, os desertos de Israel, são compostos por pedras. Pedras arenosas, pedras calcárias. Então é uma região sem vida. E quando o peregrino passa por um deserto como esse, ele sabe o perigo que está correndo. Se não tiver abastecido por água, perigo de encontrar animais selvagens, inclusive leões, ele corria sérios perigos. E o vale acontecia quando, nos períodos de enchente, de torrente, quando o Neguev derrete o monte do Neguev derrete e vai descendo aquela água gelada e vai abrindo os vales para poder chegar e alimentar o Rio Jordão. Enquanto não há essa enchente, enquanto não há torrente do Neguev, as pessoas andavam pelos vales secos, sem água, porque é o caminho que foi aberto por essas torrentes fortes. Mas olha que interessante o que o versículo diz. Enquanto o peregrino sabia do seu perigo em andar pelos desertos, e esses vales desérticos que ele estava caminhando, ele tinha uma responsabilidade. Ele próprio está fazendo do deserto um manancial,
uma fonte de águas vivas. No deserto, ele estava caminhando e ele estava com a responsabilidade de achar e cavar poços. E enquanto ele caminhava e achava poços, ele cavava, ele fazia todo o seu trabalho ali, que demorava um bom tempo, mas era parte da sua responsabilidade, porque o seu coração estava pulsando, porque ele queria chegar ao templo da presença de Deus e cavar poços no caminho no deserto. Isso era vital para todo peregrino e até aqueles que vierem depois dessa equipe, depois dessa caravana. Então, enquanto ele caminha por um lugar desértico, ele está cavando poços. Ele está achando mananciais. Ele está tirando água de onde não tem. Porque é necessário para o seu reabastecimento e para ele conseguir, inclusive, chegar até Jerusalém. Mas eu falei que os especialistas têm divergências quanto à palavra Baca. Além de meramente uma região desértica de um modo mais geral, a palavra Baca é parecida também na sua fonética. É uma palavra parecida com a palavra hebraica, que é a palavra para lágrimas. Então, tanto há uma convergência de significados, quanto você entende e percebe que aqui pode se referir à palavra Baca como essa planta, que era uma planta que jorrava dela uma seiva. Quando você cortava a planta, quando você fere a planta, provavelmente uma amoreira, e sai dela uma seiva, e essa seiva também te ajudava a se hidratar no meio do deserto. E aqui há também uma possível referência a essa questão dessa planta desértica no meio dos vales, onde você pudesse encontrar essa seiva. Mas entenda o significado espiritual. Quando você fere a planta e aproveita-se da sua seiva, era uma seiva também aromática, ela tinha um bom cheiro. Isso simboliza o próprio sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, derramando o seu sangue no meio do deserto da nossa vida, para trazer vida a cada um de nós. É um símbolo. E esse símbolo renova a nossa caminhada enquanto peregrinos dos desertos da nossa vida. Sendo uma planta amoreira, sendo simplesmente um vale desértico de difícil travessia, em todo caso o coração do peregrino estava totalmente focado em chegar no seu alvo. E o seu alvo era chegar no templo, nos atos do Senhor, ainda que atravesse desertos. Então temos a sua responsabilidade de, enquanto caminha no deserto, abre poços, faz desse caminhar difícil um caminhar de mananciais, de bênçãos abertos no meio do deserto. Os irmãos sabem da dificuldade que minha mãe enfrentou no ano passado. E a minha família enfrentou essa dificuldade com ela. Ela não está completamente recuperada. Por isso, inclusive, que ela nem tem vindo muito à igreja. Os irmãos sabem, eu quase vi a minha mãe morrendo lá no CTI daquele hospital. Ela teve um problema muito sério. Ela precisou, precisou fazer uma operação. E então, como decorrência, no pós-operatório, ela é diabética e os rins dela pararam de funcionar.
e aquela notícia difícil, ela tendo que fazer hemodiálise, coisa que nunca havia feito, e para a gente era tudo uma novidade. Durante o tempo no CTI, depois no quarto, ela precisou fazer sessões de hemodiálise para que os rins voltassem a funcionar no tranco. Durante esse período, que inclusive a igreja graciosamente me concedeu uma licença de 1 mês e pouco, 1 mês e meio, eu estive com ela lá, junto com os meus irmãos, fazendo os revezamentos de família, para estar com ela, cuidar dela. E teve uma ocasião ainda no CTI que, na primeira vez que ela fez a hemodiálise, e a pressão dela baixou muito, chegou a 7/5, mais ou menos, era mais ou menos isso. Eles tiveram que fazer uma manobra rápida lá para a pressão dela normalizar. E aquilo me assustou, eu estava no plantão no CTI naquele dia. Eu quase vi minha mãe morrendo naquele dia. Fiquei muito assustado naquele dia. Foi um deserto. Quantos aqui enfrentam desertos na vida? Quantos aqui conseguem fazer como a minha mãe fez? No momento de uma notícia muito difícil, quando ela já estava quase terminando o seu estado, a sua estada lá no hospital, no quarto já, mas ela recebeu uma notícia difícil, nós também recebemos com ela, e ela recebeu louvando ao Senhor, cantando louvores alto para todos escutarem. Quantos aqui, como eu também me incluo nessa pergunta, nesse desafio, quantos de nós conseguimos cantar louvores quando recebemos uma notícia muito difícil, que pode inclusive colocar em xeque o conforto e o seu futuro para o resto da vida? O que eu quero dizer é que minha mãe, naquele dia, me deu uma lição, eu sendo o pastor auxiliar aqui, mas ela me deu lição naquele dia, de fazer do vale árido, do vale de Baca, uma fonte de bênçãos, ainda no meio do deserto. Ainda chorando as lágrimas do vale de lágrimas. Ainda colocando diante de Deus a expectativa de um futuro melhor do que aquele que você consegue enxergar ao seu redor. Na hora da dificuldade, na hora da dor, quando o deserto se apresenta para você quente, quando o deserto se apresenta para você retirando todo o resquício, toda gota de esperança, mas você aprende a cantar louvores no meio do seu deserto. Você aprende a confiar em Deus na hora em que você mais depende dele, em cada passo sofrido que você dá naquele chão cheio de areia ou cheio de pedra escaldante do deserto. Quando cada passo é uma dificuldade, você tem que retirar forças da onde não tem. E você ainda consegue manter o seu coração, a sua mente aprumada no seu objetivo. Eu quero chegar ao templo, eu quero chegar aos atos do Senhor. Estar com o Senhor vale a pena todo o esforço. Para estar na casa de Deus, vale a pena todo tipo de esforço que eu faço. Há poucos anos atrás, passamos pela pandemia, o mundo passou pela pandemia. Toda aquela medida pesada de lockdown, de fechamento de tudo, igrejas sendo fechadas e sendo abertas aos poucos. Esse teste de quanto a pandemia ainda vai durar. Durou 2 anos aproximadamente. Todos lembramos, é uma lembrança recente nossa. Quantos aqui sentiram falta de estar na igreja quando não podiam mais estar? Infelizmente, como tem acontecido em muitas igrejas em nosso país,
acho que até no mundo também, vários irmãos, mesmo depois da pandemia, se acostumaram a estar em casa. Não quiseram mais retornar. Se tornaram desviados, desigrejados, como é moda falar hoje. Mas o que eu estou dizendo para os irmãos é onde está o anelo do teu coração. Porque se o anelo do teu coração está em fazer a vontade de Deus a qualquer custo, você consegue passar pelo deserto e fazer desse caminhar no deserto fonte de bênçãos para a sua vida. Como dizemos aqui no Brasil, fazer dos limões uma limonada. No deserto que a minha família passou com a minha mãe, ela cantando louvores, mas enfrentando o problema nós juntos como família, eu também pude fazer isso. Os irmãos sabem que o meu coração está em escrever livros. No hospital eu escrevi um livro pequeno, fininho, mas eu escrevi um livro sobre a doença da minha mãe. Ele já está publicado. Consegui publicar no final do mês passado. O título do livro é Eu Só Quero Melhorar Logo. Ali você vai ver, não os detalhes do que minha mãe enfrentou, não é isso. Mas o meu objetivo ali não foi relatar o sofrimento da minha mãe. Aí eu falei até bastante ano passado nesse livro sobre ela. Mas o que eu quis tratar ali é de uma ajuda para aqueles que enfrentam problemas de desertos de enfermidades. Princípios bíblicos que vão ajudar aquele que passa por problemas de enfermidade a como passar pelo deserto e achar ali poços, fontes, mananciais que vão trazer vida para uma situação de dificuldade envolvendo a sua saúde. Nesse livro, quem estiver lendo, o meu objetivo, o meu propósito e a minha oração é que todos os que estiverem lendo esse livro possam, de alguma forma, depois me enviar testemunhos, relatórios, experiências de cura, de passagem pelo momento de enfermidade, em que pudessem enxergar as fontes de vida que Deus vai dar no meio do seu deserto. Mas olha que interessante, não é apenas o peregrino que tem a oportunidade, que tem a bênção e tem também o objetivo e até a responsabilidade de fazer da sua caminhada no deserto, no vale de lágrimas, no vale de Baca, de fazer da sua caminhada difícil uma experiência de fonte de vida. Veja o que o versículo 6 ainda diz no final. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Aqui se refere às chuvas de outono, que era o início do período de chuvas em Israel. E todo o deserto é revigorado em seus pequenos oásis, em seus pequenos poços, nesse período das chuvas do deserto, a ponto de revigorar o deserto. E quanto às primeiras chuvas, as chuvas de outono, aqui o texto não se refere sobre a responsabilidade humana do peregrino, porque o peregrino não pode trazer a chuva. É interessante que eu me lembrei agora que em nossa cultura brasileira, alguns índios acham que podem fazer a dança da chuva e trazer chuva. Isso é ritual. O ser humano, na verdade, não tem controle sobre o tempo, sobre as chuvas, sobre o sol, sobre o deserto, não tem controle sobre isso. A força da natureza só Deus é que controla. Inclusive a fúria do mar, como Jesus fez, acalmando o mar tempestuoso. Só Deus que tem esse poder.
Portanto, a chuva do outono, que viria aqui para estar regando, inclusive, esse caminho desértico, é responsabilidade divina. E quando a chuva chega, isso é bênção para o peregrino que está andando no deserto. Então, o peregrino tem a responsabilidade de ele próprio estar fazendo a sua parte na peregrinação, achando poços, conseguindo achar, descobrindo esses mananciais que brotam debaixo da terra. Então, abrindo o caminho para ele e para outras caravanas, para o máximo de pessoas possível, pavimentando o seu caminho de bênçãos. Mas naquilo que o peregrino não pode fazer, entra o poder de Deus, trazendo a chuva na hora certa, para abençoar, para cuidar e para trazer essa bênção de maneira tão lastra, tão grande, que o peregrino pode perceber que Deus está contente com a sua peregrinação, com a sua caminhada, com o seu coração, porque o coração desse peregrino não é como o coração de Caim, mas era como o coração de Abel, que queria apresentar a Deus a sua melhor oferta de louvor, de adoração, quando chegasse no templo. É a marca da bênção de Deus trazer a chuva de outono, na hora certa, para que o peregrino percebesse a bênção da sua vida. Meu querido, esse salmo ele fala para nós como o peregrino faz e o que chega para ele como resultado. Veja o versículo 7. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Cada etapa, cada fase, cada força rejuntada, recolhida, ele usa para poder chegar ao seu objetivo. E de força em força, Deus vai renovando a vida do peregrino. E olha que interessante o que está lá em Isaías 41, versículo 18, que lemos aqui no início do nosso culto. Nessa promessa de Deus, em que o peregrino vá caminhando e progredindo de força em força, o texto diz: transformarei o deserto em lagos e a terra seca em fontes de água. Em João 7,38, Jesus também disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. No deserto que enfrentamos, nós encontramos a água viva que é o Senhor Jesus. Chuvas de bênçãos prometidas para aquele que está sedento e caminhando no deserto. Meu querido, minha querida, a sua vida pode estar enfrentando hoje um deserto. A luta que você enfrenta na saúde, no desemprego, você chega no mercado, fica tudo, o preço está todo pela hora da morte. Hoje você tomar uma xicrinha de café é quase beber ouro. A luta que você enfrenta, seja em qual área for, o deserto que você atravessa hoje, seja em qual dificuldade for, Deus está do teu lado. E além do seu esforço para cavar poços e abrir mananciais, Deus te abençoa, é promessa divina. Deus fará do deserto mananciais de água viva. E do interior do teu coração brota águas que vão jorrando e águas vivas para abençoar a tua vida, para aliviar o teu sofrimento e para que você também seja bênção para a vida de muitas outras pessoas.
É como o antigo louvor do Conjunto Maranata, que eu sempre gostei de cantar, quando ele diz sobre o legado que devemos deixar. E na letra do cântico, do louvor, diz que possamos ser fiéis àqueles que nos seguem. O quanto esse louvor, durante muitos anos, aquieta o meu coração, porque o meu propósito de vida hoje é deixar um legado de fé para aqueles que estarão me seguindo depois que eu partir desse mundo. Eu quero abençoar vidas com os livros que eu escrevo. Eu quero abençoar vidas com os estudos que eu faço no seminário, que eu coloco na internet, com as pregações que eu faço. Eu quero deixar o tesouro. Eu quero deixar o legado. E nesse legado pavimentado em tantos corações quanto Deus me permitir alcançar, é um legado de fé que poderá fazer diferença, quem sabe, uma pequena semente fazer diferença para gerações e gerações. Foi assim desde o passado, lá atrás, desde o começo do cristianismo. Se hoje somos cristãos, somos salvos em Cristo, é porque hoje somos abençoados por aqueles que pavimentaram o caminho do cristianismo, inclusive com o próprio sangue. Que Deus nos dê essa bênção de nossa fé, nossa fidelidade ao Senhor, pavimentar o caminho de um legado de fé para tantos quantos quiserem olhar para nós e perceber em nós as pegadas daqueles que caminharam pelo deserto. Meu irmão, no seu deserto, minha irmã, na sua luta, tenha coragem de cavar poços e achar os mananciais escondidos, os tesouros de vida no deserto, que Deus separou para você, para aqueles que estarão também seguindo nessa caminhada, nessa caravana, junto com você, até chegar à presença de Deus. Que possamos, queridos, fazer como diz lá no Salmo 28, versículo 7. O Senhor é a minha força, o meu escudo. Nele o meu coração confia, e dele recebo ajuda. Confie no Senhor. No final da caminhada no deserto, o seu objetivo alcançado valerá a pena, porque no final de tudo está a bênção suprema do Senhor. É o céu que Ele prometeu para a vida de cada um de nós.